Espero que eu consiga tocar a reunião aqui de forma tão adequada quanto ela sempre faz. Qualquer coisa, vocês... Thiago, Oi, eu iniciei a gravação agora, se tu quiser dar um bom dia novamente. perfeito. Então, bom dia novamente a todos, agora com a gravação. Voltando então, né? Meu nome é Thiago Salomone, estou aqui substituindo, digamos assim, a colega arquiteta Daniela, tá? Que tá adoentada, pediu para não participar hoje da reunião, certo? Estamos, então, na 7ª reunião do eixo temático Ambiente Natural, o eixo temático 2, certo? Vocês conseguem visualizar a apresentação? Conseguem, tá, perfeito, então, Sim. tá. Então tá, hoje, 16 de junho de 2023, então, a 7ª reunião do eixo temático 2, certo? A apresentação que eu vou fazer aqui para vocês, espero que ela seja bem rápida para a gente conseguir tempo o suficiente para as discussões posteriores, tá? Mas ela vai ter essa sequência que a gente está vendo aqui. O cronograma das próximas reuniões, certo? Um breve relato da oficina temática do eixo 2, certo? E depois uma discussão, na verdade, a finalização da discussão do subgrupo áreas de risco, e entramos propriamente na discussão de hoje, né, que é a questão dos corredores ecológicos. Então, nós temos aqui, novamente, né, a linha do tempo da nossa revisão, e destacando aqui que nós continuamos na leitura da cidade, agora se encaminhando para o fechamento dessa etapa, certo? Nós temos, então, as próximas reuniões tanto do ET2 quanto dos outros eixos temáticos também acontecendo nessas semanas, tá? Nós estamos com agendas bem lotadas, certo? A partir de agora, a gente vai ter, na prática, uma reunião a cada sexta-feira no ET2, certo? Então, a gente está tendo essa agora, dia 16, dos corredores ecológicos. No próximo dia, na próxima sexta-feira, dia 23, nós teremos arborização urbana. Dia 30, áreas de interesse ambiental. Dia 7 de julho já, áreas verdes públicas. E daí nós temos dia 14 de folga, digamos assim, e para nos organizarmos para o seminário, que vai ser no dia 22 de julho, tá? Nós teremos uma reunião no dia 21 para a gente fechar, digamos assim, todas as discussões que nós tivemos aqui, certo? De novo, se necessário for, se a gente achar, se nós todos aqui acharmos que temos que ter uma reunião extra, alguma coisa assim, nós vamos tentar encaixar dentro dessa agenda que vocês viram que está bem atribulada, tá? Então, passando para a questão das oficinas temáticas, nós tivemos de 15 a 31 de maio, certo? Oficinas temáticas de todos os eixos da revisão do plano diretor, e já que alguns aqui participaram, né, tanto de dentro da prefeitura quanto de fora, e nós tivemos, então, no dia 15 de maio, a oficina do eixo temático do ambiente natural, certo? As oficinas elas foram feitas de forma híbrida, certo? Online e presencial, duas formas diferentes de trabalho, mas tentando chegar num objetivo em comum, né? Com todas as informações que foram coletadas, todas as contribuições que foram coletadas, tanto online quanto presencial, sendo resumidas, né? E trazendo para nós mais subsídios para essa discussão. O que nós tivemos, então, como nós participamos? Ali no dia 15, e aqui a gente tem uma tabelinha com todos os outros eixos, tá? Nós tivemos participantes online, participantes presenciais. Cada grupo, digamos assim, fez uma atividade e no final convergiu para uma coisa só, certo? Aqui a gente está vendo que no ET2, né, nós tivemos 18 participantes presencialmente e 84 online, certo? Então, a gente viu aqui que mais fácil não, mas uma forma, digamos assim, mais fácil de atender a oficina foi o online, né? O pessoal se inscreveu mais online e participou com um número relativamente maior no online. A gente viu, então, né, que a questão do ambiente natural, ela aborda
diversos temas, e a Dani preparou aqui essa apresentação colocando propositalmente, ali embaixo a gente tem todos os ODS, né? Por quê? Porque esse tema ele permeia todas essas discussões, certo? E ela colocou aqui que o ambiente natural aborda na esfera do plano diretor a qualificação do território e todas essas marcações que ela fez aqui, né? Indicando alguma das temáticas embaixo. Patrícia levantou a mão, pode... Eu só queria ver, não sei se para os demais está da mesma forma, mas está parecendo cortado para mim aqui. Eu não sei se para mais alguém está parecendo cortado. A parte de... Também, às vezes, É. quando compartilhar a janela, acontece isso, Thiago. Daí, de repente, tem que ser a tela toda. Tá, então só um pouquinho. Acho que alterei aqui, vocês, por favor. Agora sim, é só botar no modo apresentação. Não, já está aqui no modo apresentação. É que daí a janela toda fica aquele Fica em cima e fechinho. embaixo, né? Mas acho que não tem problema, porque o que importa é o conteúdo, né? Então aí a gente consegue ver. Tá. Querem que eu tente de outra forma aqui? Isso rapidinho, vamos ver. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu compartilhar... Tela cheia. Melhorou? Tá igual antes, mas tá dando para enxergar, só que a gente enxerga a tua barra ali lá em cima. Lá em cima, Mas, né? mas Tá. não tem problema. Eu não sei se eu consigo ocultar essa barra aqui. Mas enfim, tá? Qualquer coisa, se posso tentar dar um zoom aqui. Acho que o conteúdo ele não está cortando, né? Antes estava cortando o conteúdo. Tá, perfeito. Então, continuando aqui, tá? A Dani, então, fez esse textinho aqui dizendo e sublinhou, né, que todas as partes que fazem alguma interlocução com alguma outra área. Nós temos ali, então, que o ambiente natural aborda na esfera do plano diretor a qualificação do território sob a perspectiva de valorização do meio ambiente e envolve temas relacionados à sustentabilidade, à adequação às mudanças climáticas e à poluição. Engloba também questões relacionadas às áreas verdes, áreas de interesse ambiental, áreas de risco, de áreas com passivos ambientais, entre outras, e discute políticas públicas voltadas para o incentivo e soluções ecológicas e para a integração entre as esferas urbana, ambiental, no planejamento territorial. Certo? Então, na oficina, nós tivemos a palestrante Elizabeth França, certo? Que fez uma brilhante palestra lá para a gente, que já está disponível no YouTube da Secretaria, da SMAMO, certo? Mais para frente, acredito que a gente tenha o link ali. Na oficina temática, nós fizemos a atividade que nós fizemos lá, ela se compôs de inicialmente uma chuva de ideias e depois uma coleta, digamos assim. Os participantes enviaram propostas, certo, para uma solução de uma problemática, certo? A problemática é essa que a gente está vendo ali em cima, talvez esteja pequenininho para vocês, mas vou ler aqui, tá? A problemática era como podemos viabilizar a ocupação das áreas de transição urbana e ambiental, de modo a evitar a expansão urbana desordenada e seu potencial impacto ambiental. A partir dessa problemática, foram encaminhadas, tá? Soluções, digamos assim, respostas a essa pergunta, tá? Tanto no online quanto no presencial, e foram feitas votações, certo? As votações, elas inicialmente foram só do online e só do presencial, e depois, no final, uma votação única, juntando todas, tanto online quanto presencial, tá? E, de novo, a gente sempre está reforçando aqui, nós reforçamos nas oficinas, continuamos reforçando. Todas as interações ali vão ser consideradas nas próximas etapas da revisão, certo? Só porque nós tivemos uma opção que foi vencedora no dia, não quer dizer que ela seja mais importante ou menos importante, ela só é um resumo da atividade dessa oficina temática, certo? A gente tem aqui na tela
essa que foi a vencedora do dia, que está ali, identificar áreas e bairros que possuem vocação para maior densidade, para evitar o crescimento da cidade para locais ambientalmente sensíveis, sejam estes em áreas públicas ou privadas, identificando ainda o potencial de cada região e realocando as pessoas para núcleos urbanos formais mais próximos, tá? Tudo isso aqui nós temos já, e toda a reunião, toda a oficina em si, temos disponível então, tá? No YouTube. Esse primeiro link aqui especificamente para a oficina temática do ET2, que nós temos tanto a palestra quanto a atividade. Obviamente, a gravação foi da atividade online. A atividade presencial estava acontecendo em conjunto, né, em paralelo, mas o que nós vamos ter gravado ali é a reunião online, certo? Então, quem quiser acessar, pode acessar. As reuniões das outras oficinas e vários outros vídeos podem ser acessados pelo site da Esmamos no YouTube, tá? Que eu já coloco aqui. E lá no final também a gente encaminha para vocês todos esses links aqui, certo? Então, voltando aqui, esse foi o resumo, né, das atividades anteriores. Voltando para a nossa metodologia, nós estamos trabalhando aqui, certo? Metodologia que foi retirada do Guia para Elaboração e Revisão de Planos Diretores, certo? O guia, ele prevê, digamos assim, uma sequência lógica, né? Como que a gente vai montar a nossa sequência lógica para chegar em determinados resultados, certo? Ele parte, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acessar esse guia, mas ele é muito prático, ele deixa até nós clicarmos em cima de certas caixinhas, certos links e ir para partes definidas do guia lá, e ele segue uma sequência lógica, como a gente tem ali descrito, né? Nós temos um tema principal e a partir desse tema nós vamos trabalhar problemáticas, a partir disso estratégias e vamos dessas estratégias tirar instrumentos e ferramentas complementares, certo? E ele dá ideias ali de como montar, ele dá uma forma, né? Como montar até a redação de cada um desses passos aqui, certo? A nossa ideia é que nessas reuniões a gente tenha uma discussão e a gente acabe descrevendo essas coisas na nossa planilha, tá? Não é uma atividade muito fácil, mas é o que nós estamos nos propondo, certo? Então, como é que se dá a lógica, o encadeamento lógico do guia, tá? Nós temos os temas iniciais, então, organizados com os tópicos prioritários definidos no dia 2 da conferência. Isso é importante, a gente está sempre se baseando em todos os produtos, em todas as atividades que nós tivemos anteriormente, tá? Então, a gente tem os temas iniciais, organizados lá de acordo com os tópicos da conferência, e nós temos problemáticas que foram extraídas a partir dos pontos negativos do plano sobre os tópicos prioritários. Tudo isso lá da conferência, certo? Que são questões qualificadoras complementadas a partir de respostas das demais questões e dos resultados das oficinas e exposições. Ou seja, a gente pegou tudo que até agora os processos participativos estão nos trazendo para a gente escrever, para a gente colocar nessas tabelas aqui para trabalhar, certo? As estratégias iniciais foram estabelecidas, então, a partir das resoluções aprovadas no terceiro dia da conferência. Nós já vamos ver aqui na sequência os resultados da conferência, tá? E nós temos daí os instrumentos e detalhamento dos instrumentos, que o objetivo deles é complementar o quadro e a indicação dos instrumentos e ferramentas complementares para a execução das estratégias, enfrentando as problemáticas de desenvolvimento urbano de Porto Alegre. Essa aqui seria o nosso objetivo. Então, a gente tem, na última reunião, nós fizemos essa atividade, né, para o subgrupo 1 do eixo temático 2, que são as áreas de risco, certo? Então, aqui nós temos os 5 subgrupos, certo? Como a gente vem trabalhando, e a gente tem aquele primeiro subgrupo ali, que é áreas de risco, e nós tiramos alguns tópicos das atividades anteriores, que a gente tem ali, que a gente tem a recomposição da fauna e flora originárias, educação socioambiental preventiva, mapeamento e tipificação dos riscos, integração do plano de ação climática dos riscos,
regularização fundiária, construção de moradias para a retirada de população de áreas de risco, tudo isso subgrupo 1, certo? Do guia, nós temos estas problemáticas aqui e temos estes textos, tá? Isso aqui tudo nós já vimos das áreas de risco, certo? Então eu vou, para a gente não ficar tanto no anterior, eu vou dar uma passadinha aqui, mas as problemáticas basicamente são essas aqui, tá? O município, é uma pergunta, o município possui ou está localizado em áreas de influência ou riscos de grandes projetos de impacto ambiental, como barragens, hidrelétricas, mineração em pedreiras, entre outros, e a sequência, tá? E depois o município apresenta áreas de risco à vida ocupadas, como risco de enchentes, deslizamentos e outros. Hoje é um bom dia para a gente discutir sobre enchentes, né? Mas enfim, vamos lá. E lá atrás, na conferência, não sei se vocês se lembram, nós separamos inicialmente o dia, a parte da manhã do segundo dia, né, em subgrupos, tá? Mesas diferentes, depois Acho que deu uma travada, Thiago, tem que Tá repetir. sem som aqui. Sem som. Ele ficou mudo. Tu falou dos subgrupos e mesas diferentes, a partir daí travou. Se tá. quiser retomar daí. Agora me escutam? Sim. Tá. Beleza. Então, voltando, tá? Dia 2 da conferência. Inicialmente, nós dividimos de manhã em 2 salas, né, para o ambiente natural, e dividimos as pessoas em mesas por subgrupo do ambiente natural. Depois, se teve uma discussão ali, de tarde nós juntamos os subgrupos afins, da sala 1 da sala 2, e se gerou um documento final, certo? O documento final é esse que nós estamos vendo aqui na tela, que foi escaneado, tá? Com algumas sugestões, certo? Que foram levadas à votação no terceiro dia, desculpa, tá? Então, novamente, isso aqui para as áreas de risco, certo? Nós vimos na última reunião. Então, nós temos aqui, é o item, subgrupo 1, né, áreas de risco, mas nós temos os subgrupos 2 de corredores ecológicos, que é o de hoje, 3, 4, estou passando rápido porque tudo isso aqui a gente já viu e está disponível, certo? Não vamos ficar muito tempo aqui. E 5, certo? E depois, no terceiro dia, nós tivemos as recomendações que foram sugeridas e aprovadas, tá? Pela plenária, e os registros que foram feitos na plenária. Não vieram da reunião, mas foram inseridos, digamos assim, ou uma sugestão da própria plenária, certo? E daí, isso tudo foi da última reunião. E daí, deixa eu fazer uma coisa aqui que eu acho importante, só um momentinho, que eu vou compartilhar com vocês. Na verdade, eu posso compartilhar a tela inteira e só alterar aqui, vamos ver. Daí aqui, ó. Acredito que agora vocês estão vendo a tela da tabela que nós trabalhamos na última reunião, certo? Então, o que acontece? Todas aquelas contribuições que vieram tanto da conferência, daqueles 2 dias, né, que a gente discutiu na semana passada, elas vieram para essa tabela aqui, certo? Então, a tabela foi organizada de acordo com o guia, tá? Então, nós temos os temas, nós temos as problemáticas, nós temos as questões qualificadoras, estratégias e as questões qualificadoras das estratégias, certo? Daí nós temos aqui, dito da onde foram retiradas essas informações, tá? E todas as contribuições que nós tivemos na última reunião, certo? Então, temos aqui conferência, última reunião, se juntou nessa tabela aqui, certo? Que é uma tabela que a gente tem para trabalho. A ideia qual que é? A ideia é que nós façamos exatamente o mesmo para os corredores ecológicos hoje. Então, para agilizar o trabalho, o que a Dani já fez, tá? Ela já colocou o que veio da conferência na tabela,
certo? Então, a gente já vai verificar daqui a pouquinho essas informações que vieram da conferência, e a partir daqui, nós continuamos a nossa discussão, certo? Então, deixa eu voltar para a apresentação aqui. Lembrando que hoje o nosso objetivo, né, é falar sobre o subgrupo 2, corredores ecológicos. E daí o que nós temos, né, de principal aqui? Mapeamento e definições de corredores ecológicos, compatibilizando com a cidade, áreas naturais, morros, matas ciliares, unidades de conservação, parques, orlas e bairros. Implementar mecanismos de proteção e gestão dos corredores, mantendo o fluxo gênico da fauna, microclima, diminuição da poluição, diminuição dos efeitos das mudanças climáticas, recuperar APPs, retirada de invasões, e o Programa Municipal de Educação Ambiental, Eixo Biodiversidade e Corredores Ecológicos, certo? Isso foi o que nós retiramos, então, lá das dinâmicas, certo? Uma ideia principal das dinâmicas é isso que veio sobre este subgrupo. Então, no guia, aquilo foi material que veio das dinâmicas, agora a gente está indo para o guia, tá? No guia, as problemáticas principais que têm relação com os corredores ecológicos que foram selecionados aqui são essas duas, a P15 e a P58, tá? P15, o município carece de melhorias das condições de qualidade ambiental em seu território, daí ali ilhas de calor, drenagem e arborização, entre outras, e o P58, os serviços ecossistêmicos, provisão, regulação e cultura do município se encontram ameaçados ou precisam ser fortalecidos em seu território. A gente vê aqui que não existe uma problemática específica para corredores ecológicos, mas ela permeia algumas outras, tá? Então, a gente tem depois ali embaixo, a E27, melhorar as condições de drenagem do município, considerando o uso e a ocupação do solo. E25, articular as áreas verdes públicas, garantindo o fortalecimento das áreas ambientais do município. E 29, incentivar desenho urbano que garanta qualidade no uso e na ocupação do solo, bem como relações mais humanas no espaço urbano público, certo? E daí nós voltamos para o segundo dia da conferência. Essa folha que nós estamos vendo aqui foi o resultado de toda a discussão que os grupos e todos os participantes tiveram no segundo dia de conferência, tá? E chegaram nas seguintes recomendações, certo? E daí, na sequência, o que nós vamos fazer? Nós vamos discutir. Essas recomendações são válidas? Não são válidas? Precisam ser melhoradas? Precisam ser adequadas por qualquer motivo, né? Então, por favor, se vocês quem vem participando, talvez tenha participado de todas as etapas, né? Quem não veio participando, talvez seja interessante prestar uma boa atenção aqui para a gente conseguir, daqui para frente, fazer uma continuidade do trabalho, tá? Um trabalho contínuo. Então, as recomendações foram identificação, mapeamento, zoneamento e delimitação dos corredores ecológicos, atualização periódica das informações e dos mapas do município, recuperação de áreas degradadas, e daí aqui, nos corredores ecológicos, incluir todos os ecossistemas aquáticos e terrestres. Parceria entre universidades ecológicos. Mecanismos... Tiago, no parceria só cortou. Parceria entre a universidade. Entre universidade e prefeitura no monitoramento dos corredores ecológicos, mecanismos de incentivos para implementação de corredores ecológicos junto a empreendedores e moradores, programas de incentivo... Opa! Tá indo tudo certo. Opa. É que pulou aqui o meu... ok. Apresentação, tá? Voltamos. Mecanismos de incentivo para a implementação de corredores ecológicos junto a empreendedores e moradores, programas de incentivo a ecoturismo e educação ambiental, implementar mecanismos de proteção
e gestão dos corredores ecológicos, daí morros, mata ciliar, corpos hídricos, parque, orla e bairros, mantendo o fluxo gênico biótico. Conceituação de corredor no PDDUA e licenciamento, política pública para a população de baixa renda para habitação de interesse social, certo? Então, voltando, esse, resumidamente, né, foram listados aqui as recomendações que vieram da conferência da leitura do plano diretor, certo? A partir disso, tá, o que foi realizado? Aqui, ó, essas recomendações, todas aqui, tá, elas foram passadas aqui para a tabela que nós vamos trabalhar aqui do Lucid Share, como nós chamamos, tá? Então, todas elas estão aqui, algumas podem estar um pouquinho resumidas, né? Mas acho que até não, todas elas estão aqui, tá? Elas entram aqui nas estratégias, certo? Todas aquelas recomendações, elas estão entrando aqui nas estratégias. E a partir desse momento, então, nós vamos para a discussão, efetivamente, tá? Vamos abrir aí o microfone, por favor, vocês façam as inscrições através da mãozinha, né? Levantar a mãozinha ali pelo Teams, para a gente começar a conversar. Eu não sei se nós temos um colega aqui da prefeitura que ele estava trocando de equipamento lá, não sei se já conseguiu. Deixa eu procurar aqui. Oi, Tiago. É o Paulo. Oi, Paulo. Consegui. Paulo, conseguiu, perfeito, tá. Então, eu acredito que todos os outros colegas também estejam conseguindo fazer acessar aí o chat e áudio, tudo mais certinho, e deixamos a palavra com vocês, tá? A ideia qual que é? A ideia é trabalhar em cima desta tabela aqui. Se uma estratégia nova, uma estratégia diferente, ou alguma coisa que vocês queiram discutir, elucidar aqui, é o momento, tá? A ideia é essa, e na medida do possível eu vou fazendo os registros aqui, eu peço que vocês me indiquem assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e mesmo que eu não consiga fazer o registro agora automaticamente, a reunião ela vai ser gravada, ela está sendo gravada, tá? E depois a gente vai tentar pegar o resumo da reunião e também passar para cá aquilo que por algum momento tenha nos passado, tá? Paulo, eu vi que tu levantou a mão, pode falar. Bom dia, dá uma contribuição rápida aí para deixar os outros falarem. Tá? O meu tema, né, que do meu trabalho que eu tenho feito na URGS é a trama verde e azul, né? E eu participei eu fui monitor, eu acho, né, no encontro lá da PUC, não sei se era esse o nome. Mas, claro, a gente dá espaço para os outros falarem, a gente mais escutou, né? O interessante é deixar a população participar. O que eu tenho trabalhado com o professor, com os colegas lá, a nossa dificuldade é essa questão do mapeamento, né? Mapear os corredores, a trama verde e azul na França, o objetivo dela é isso, é mapear os corredores, mas também integrar outras ações, né? Tem a lei deles lá que envolve até economia de papel, treinamento de funcionário público, todos os projetos assim de empreendimentos, tudo tem que estar relacionado à trama verde e azul ou à estratégia que se tem para se recuperar os corredores de biodiversidade. Então, eu imagino para nós assim algo dentro do que está mais palpável para a gente, porque se a gente às vezes for entrar em discussões assim que demandem muito assunto, a gente às vezes tem dificuldade de chegar num resultado. Eu penso que os corredores eles poderiam estar interligados aos parques que a gente tem, né? Que
as áreas de preservação permanente que ainda estão preservadas, assim, tentar criar conexões nesse sentido, né? A gente tem o Parque Quiniginique, o Morro do Osso, vários assim, Morro Santana, eles são áreas que têm assim, muita riqueza de espécies, né? E então seria nesse sentido, assim, Tiago. E uma questão que eu acho assim que é importante, a informação que vem dos estudos de impacto ambiental, elas poderiam ser. Eu fiz alguns levantamentos aí na biblioteca da Ismamus, assim, e eu acho que os dados, eles poderiam... A gente tem muita informação que a gente poderia utilizar num trabalho igual esse do plano diretor, por exemplo. E às vezes a gente não a gente tem informação, mas está ali no meio de um papel que a gente não... Então, acho que esse tipo de trabalho é interessante, assim, para a gente buscar dados e discutindo e aprimorando e ampliando. Seria mais ou menos por aí minha contribuição. Tá, perfeito. Mas assim, só para tentar organizar aqui, tá? Tu falou ali da identificação do mapeamento para a gente tentar valorizar isso. Essas ideias já vieram aqui, né? Elas estão aqui mais ou menos como identificação, mapeamento, zoneamento, delimitação dos corredores ecológicos. E eu acredito que junto, né, está aqui uma atualização periódica das informações e dos mapas dos municípios. Acredito que estaria bem contemplado. O que tu acha? Perfeito, bem contemplado. Tá. E daí a terceira coisa que tu falou ali, mais ou menos assim, tá? Vamos botar informações, não me ajuda, tá? Informações provenientes de, que tu falou, de estudos... Dos estudos de impacto ambiental. Isso. Vamos botar assim, deveriam ou devem ser publicizados? Alguma coisa assim? Eu vou te dar um exemplo, Tiago. Uma das coisas que eu tenho trabalhado no meu trabalho é o índice de Shannon, né? Um professor da ecologia, o Valério Pata Pilar, ele é um professor, eu tive aula com ele, muito bom. E ele falou assim, Paulo, tu poderia trabalhar com o índice de Shannon, que é um índice de riqueza de espécies, né? E daí eu fui nos estudos ali levantar, né, sobre as espécies que tem, que os inventários têm, quantidade de pássaros, de anfíbios, mas tu tem que entrar ali e olhar um por um, né? Então, eu acho que informações assim, a Ismamus poderia, dos estudos, ela ter um banco de dados, algo até que pudesse, assim, os estudantes ter acesso depois, né, para... Mais ou menos por aí, não sei se tu deu para captar, assim, o que eu mais ou menos imagino, né? Deu. Eu acredito que uma forma de divulgação, né? Uma fácil de divulgação e acesso. Então tá, muito obrigado, Paulo. Legal, obrigado. Não sei se de repente o que tu poderia ajudar bastante em determinado momento é que tem aqui onde é que está aqui? Aqui, ó. Até para nos ajudar aqui na discussão, conceituação de corredor no PDDoA e licenciamento. Tem de cabeça aí um conceito que tu possa nos ajudar? Uma coisa que eu aprendi até na reunião, uma coisa que umas colegas aí no seminário, ela falou que eu achei muito interessante, que eu não tinha noção, assim, porque eu sou arquiteto, né? Então, eu também não... Eu vou buscar informação, aquilo que eu... E ela falou do fluxo gênico, né? Que às vezes, se um grupo de espécies ficar muito isolado, isso faz mal para eles. Eles têm necessidade de se comunicar com... Então, o corredor, ele tem que possibilitar isso, né? A movimentação das espécies, né? Então, eu penso que, de cabeça, assim, sobre os corredores, eu acho que
é isso, é a possibilidade deles se movimentarem, né, as espécies, e com outros ambientes, e eu acho que isso é fundamental, né? Perfeito. Obrigado, Paulo. A segunda mãozinha que eu tenho aqui levantada é do Frederico Salme. Por favor, se puder abrir o microfone. Olá, bom dia para todas e todos. Bom dia. Tá, deixa eu só uma questão primeiro de ordem, né? Porque eu estou entendendo que a gente está fazendo uma revisão dessa coluna das estratégias, correto? E não outras. Na verdade, não. Nós estamos trabalhando como um todo. A gente está partindo dessa coluna das estratégias porque foi o que a gente identificou na conferência, né? Mas qualquer outra aqui, se a gente quiser trabalhar hoje, a gente pode trabalhar. Então, maravilha. Então, vou fazer considerações do macro para o micro, ou seja, da coluna das problemáticas até os instrumentos, eu acho que facilita, tá? Vou ser bem sucinto. Uma primeira consideração que eu não vi aqui, e eu acho que tem que ser incluída, é a questão de estratégia mesmo, de considerar os planos climáticos, e aí eu vou dar nomeadamente o Plano Nacional de Adaptação Climática, como guia orientador para definir as estratégias no nível municipal. Assim como o Plano de Ação do Clima do Porto Alegre, que também é outro que, assim, para mim, é um grande guarda-chuva que a gente não pode fazer coisas fora desse grande guarda-chuva. Então, alguém perguntou no chat aqui, bom, qual que é o conceito de corredor ecológico? O conceito já está definido, não cabe a nós aqui partir para um novo conceito, a não ser que a gente otimize o conceito para fazer mitigação climática ou adaptação climática. Bom, o dia de ontem, esse evento extremo climático está dado, né? Vários municípios em emergência aí, é o que a gente está falando aqui, nesse exato momento. Então, acho que Frederico, seria interessante... eu não quero te atrapalhar, mas pode só, para mim, registrar aqui direitinho com a tua contribuição, claro. Qual é que é considerar. Eu coloquei aqui os planos existentes, não sei se tu quer citar os dois. Planos climáticos existentes. Perfeito. / vigentes, né? Porque nós vamos falar com o que está vigente, que eu acho que é a gente trabalhar aderente à realidade hoje. Só salientando que o municipal ainda não está, ele ainda está em produção. Exato. Mas a gente pode fazer o link, né? Não, excelente, Patrícia. E aí eu vou fazer uma outra consideração em cima da sua, que é exatamente esse o outro ponto que eu vou colocar agora aqui. Ainda como estratégia, né? Então, bom, isso daí posso avançar, Thiago? Pode, eu não sei se tu quer citar cada um deles aí que tu falou, mas eu não consegui acompanhar. Então, entre parênteses, o principal é o Plano Nacional de Adaptação Climática, né, que está na esfera federal. Vamos partir dele, e aí tem uma série de legislações acopladas que não cabe aqui, mas partindo dele, tudo se conforma. O segundo ponto que eu queria colocar, que também não está nas estratégias aí, pelo menos eu não vi, que é a questão de fazer uma integração dos diferentes tipos de corredores ecológicos no nível municipal. Eu vi que tem ali a questão de considerar corredores aquáticos e terrestres. Isso é uma coisa. A outra coisa que nós estamos falando aqui é integração, que é a interligação, fisicamente falando. Então, acho que, porque isso, eu venho trabalhando um pouco com isso, e isso é uma constatação, né? Então, já estou trazendo uma boa prática para dentro aqui desse planejamento. E aí eu só gostaria que você confirmasse, Thiago, se já tem, porque eu lembro que no outro subgrupo tem, que é a questão de trabalhar com base em dados das universidades, localmente falando. Aqui nós estamos falando com o Paulo da URGS, eu também estou com vínculo com um pesquisador na URGS, então,
E aí eu vou remeter à questão de instrumento, que eu já vou lá para o instrumento, talvez, para já ir direto ao ponto. Mas daí nós temos aqui simplesmente assim, parceria entre universidade e prefeitura no monitoramento dos corredores ecológicos. Então, para mim, Thiago, só para te ajudar, para mim não é no monitoramento, é na apresentação de instrumentos já estudados. As universidades têm muitos estudos, tá? E a gente pode apresentar vários instrumentos. Então, e aí eu vou citar 3 aqui de maneira direta, para já pelo menos ficar ali na colinha, para a gente lembrar o que eu estou falando de maneira prática, o que significa essa parceria da universidade apresentando estudos já realizados. Tá, e daí então a tua sugestão é a gente já colocar ele direto em instrumentos, isso? Sim, para a gente lembrar, porque aí como eu sou um pragmático, né, a gente Perfeito. dá alguns exemplos, e aí depois a gente pode detalhar, aí é outro fórum, que não vai ser hoje. Mas então, por exemplo, tem um instrumento, eu vou citar o próprio instrumento do Paulo, que é a trama verde-azul. É um estudo realizado na região de Porto Alegre. Então esse instrumento em si, ele pode ser um vetor, um orientador para a gente formular, né, essas estratégias e as ações que vão ser desdobramento a partir desses instrumentos. Então, que aí são instrumentos que já foram estudados. Então, esse é um. Então, a trama verde-azul, né, que é do Paulo Lodge. Tem um outro instrumento que é recente, ele foi desenvolvido em estudo com grandes metrópoles, e Porto Alegre é considerado uma metrópole, que chama UAI, que chama Urban Adaptation Index. É muito recente, ele é de 2021, é um grupo de pesquisadores brasileiros, só formulando políticas para metrópoles, em relação justamente do que nós estamos conversando aqui. Então, são instrumentos muito práticos, né, que podem nos ajudar a fazer essa formulação dessas ações. Então, esse é um outro, é exatamente isso, o AI, exato. Que é do pessoal, um grupo de universidades que montou, né? Tem um outro também, que eu vou citar aqui, para você deixar aqui já mapeado, que chama Plan B mesmo, né, com 5 letras em letra maiúscula, Index, que é um outro instrumento que vai dar também suporte para fazer desenvolvimento de ações. Que aí é um instrumento que eu estou mais próximo e estamos associados. E me diga uma coisa, claro que vamos pesquisar aqui, né, e juntar depois com mais informações, mas se vocês, vocês estão citando, assim, o Paulo e você também, né, que fazem parte, digamos assim, de da academia, né, que vocês tiverem de contribuição, quiserem mandar para a gente divulgar também no grupo ali, bacana. Fique à vontade, tá? Que daí isso tudo nos ajuda para disseminar conhecimento aqui. Aí pergunta de vestibular, tem algum e-mail que a gente possa direcionar direto isso? Essas sugestões pragmáticas que nós estamos dando aqui? Tem sim. Aqui, ó, deixa eu... A gente centralizar em um e-mail só, né? Nós temos acredito que vocês estão vendo aí na tela, né? Nós temos tanto o site do plano diretor, que daí a gente tem ali todos os links e tudo mais, só procurar, tá? Quanto os nossos pessoais... o ideal seria focar nesses aqui do plano diretor mesmo, né? Mas até na sequência, eu não quero quebrar o assunto aqui também, mas a gente está tentando organizar também um grupo. A gente tem um grupo de e-mails, tá? Que a gente sempre... Acho que o Thiago no final aqui a gente fala sobre isso, tá? Não quero... Mas daí só te pedir, assim, se vocês tiverem, tanto tu quanto o Paulo aí que já falaram, né? Algum material que queiram disponibilizar e tudo mais, encaminhem para a gente, que daí a gente faz essa distribuição. Vamos encaminhar sim. E aí, última consideração, para eu passar a palavra para o próximo, é que em relação a essas parcerias de universidades e prefeitura, já tem uma que você já pode colocar aí, não sei aonde, né? Talvez nas estratégias ou no instrumento, não sei, né?
que é uma parceria que chama Se Adapta, né, que é um projeto gigantesco, né, de adaptação de metrópoles, especificamente só para metrópoles. Porto Alegre faz parte desse escopo, então eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente aproveitar um grupo de pesquisadores com seus estudos para fazer a inserção junto à formulação de políticas públicas de Porto Alegre, justamente nesse nexo do plano diretor. E aí, aproveitando que vai encaixar muito com o próprio processo, exemplo, né, do Plano de Ação Climática de Porto Alegre. Então, esse grupo Se Adapta, né, eu já estou aqui já representando esse grupo, já fica à disposição para a gente marcar, eventualmente, essa inserção já direta já. Então, isso já é um acordo que eu já posso trazer aqui em primeira mão, tá? Que eu acho que facilita muito. E aí, tá. E aí outras considerações a gente passa depois por e-mail, né? Que a gente está dando dos instrumentos especificamente. Acho que já deu. Perfeito. Acho que em linhas gerais era isso. Tá. Se adapta ou alguma outra forma? Se de cidade, SI. Ah, perfeito, tá. CI, né? Desculpa, CI. Junto, Se Adapta. Se Adapta, isso. Que são cidades metropolitanas, né? Perfeito. Tá, então Eu coloquei aqui, nós já tínhamos, tá? Parceria entre universidades, prefeitura, no monitoramento dos corredores ecológicos, mas eu adicionei aqui que também parceria na apresentação de instrumentos já existentes e citei aqui, daí vamos correr atrás para ver mais informações nessa parceria do Se Adapta, certo? Perfeito. Maravilha. Muito obrigado. Isso. A terceira mãozinha que eu tenho aqui é Carla Failassi. Bom dia. Bom dia, colegas. Bom dia, convidados. Em relação ao mapeamento dos corredores de corredores ecológicos, eu queria lembrar que no Plano Municipal de Conservação e Recuperação de Mata Atlântica, que foi contratado pelo município, nós já temos uma proposta de corredores, um mapa proposto, só que a gente não conseguiu ainda evoluir, avançar com esse estudo, porque alguns setores da sociedade mais relacionados à construção civil, ao verem aquele mapeamento, se sentiram apreensivos, imaginando que aquilo seria um entrave para a construção civil, para as questões de desenvolvimento econômico da cidade, não sei, acho que é uma questão mais de desconhecimento do conceito, talvez, de corredores, e nisso eu acho que a gente pode, de fato, contribuir e avançar nesse grupo aqui, né, para desmistificar algumas coisas em relação a corredores, talvez, especialmente numa região, área urbana consolidada, como é dentro de uma cidade, né? Mas, de qualquer forma, uma proposta inicial de corredores para a cidade a gente já tem e está disponível, então, no site do PMMA-POA, que é o do Plano Municipal de Conservação e Recuperação de Mata Atlântica de Porto Alegre. Deixa eu não errar aqui. Plano Municipal... Eu coloquei o link do e-mail ali no chat, se quiser copiar, Thiago, pode copiar até. Tá. É Plano Municipal de Conservação e Recuperação de Mata Atlântica. Conservação e... Recuperação. Recuperação. Tá. Nós tínhamos, na última reunião, se não me engano, o Luiz Felipe encaminhado o link esse, né? Mas tá perfeito, cara. Posso colocar de novo aqui, se precisar, não sei, não faz. Ele até já consta no final aqui da apresentação. Mas muito obrigado. Tá bem. E ali nos chats eu coloquei o conceito formal dado pela lei federal do que é corredor ecológico e uma conceituação mais abrangente do Ministério do Meio Ambiente, assim, também para iniciar a discussão.
Também já copiei as informações aqui, Thiago, para te passar depois. Tá, perfeito. A Patrícia colocou o e-mail direto do plano diretor ali. Frederico, se quiser já, de repente, anotar, tá? Agora que eu entendi o que tu comentou, Patrícia. Que eu tomei no contrapé, que eu não tô acompanhando o chat ao mesmo tempo. Mas obrigado, Patrícia. Sim, qualquer coisa me pede apoio que eu tô aqui na retaguarda. Tá, perfeito. Essas definições que a Carla colocou aqui para a gente, tá? Até o Frederico falou que não seriam, por exemplo, a gente não precisa reinventar a roda, né? Nós já temos essas definições aqui. Só para conversar com o que veio aqui da conferência, né? Nós temos aqui que é necessário uma conceituação de corredor no plano diretor e licenciamento. Vocês acham que seria ideal alterar para, por exemplo, acatar ou, sei lá, replicar esses conceitos mais, digamos assim, de esferas superiores ou que já estão consolidados? É isso, né? A ideia seria mais ou menos essa. Oi, Thiago. Só pegando a palavra aqui, fazendo o importante é fazer uma lapidação do conceito de tal forma que a gente vá ao encontro, por exemplo, das metas da NDC brasileira. Ou seja, a gente vai restringir para que ele fique mais audaz. A gente não vai alargar o conceito para caber qualquer coisa. Então, por isso que eu falei que não precisamos reinventar a roda. E aí, concordando com a Claudete, né, a gente deixa ele mais específico para que fique muito nítido do que nós estamos falando. Pessoal, posso só dar uma sugestão? Porque é Simone. Ou eu posso também, eu acho que eu sou talvez a próxima pessoa a falar. É sim, Simone, se quiser pode... Tá. Não, essa questão do corredor ecológico ela é muito importante, porque o que acontece? As populações que vivem dentro de unidades de conservação, se elas ficarem só naquele espaço, ao longo do tempo, elas vão perder fluxo gênico, variabilidade genética, e isso é a coisa mais importante para manter uma população. Então, e essas populações, elas não ficam só nas unidades de conservação, elas ficam ao longo do território. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, principalmente no extremo sul de Porto Alegre, uma grande variabilidade de espécies, animais silvestres, aves, todo tipo de espécies, né, que normalmente estão nas unidades de conservação e estão fora das unidades de conservação. Porque a gente inviabiliza uma espécie se a gente achar que, tendo uma unidade de conservação, a gente já está mantendo a espécie. Então, por exemplo, aqui mesmo em Porto Alegre, a gente vai encontrar vários mamíferos silvestres que aparecem aqui em Porto Alegre, porque eles não ficam só nesses lugares, que, vamos dizer, seriam específicos para manter essa população, né? Então, quando a gente pensa corredor ecológico, a gente pensa a garantia da sobrevivência da espécie, garantindo fluxo gênico e garantindo um nível mínimo de população dessa espécie. E daí, quando a gente pensou lá na conferência sobre corredor ecológico, por isso que a gente fez ali, sabe, Tiago, ali eu acho que na página anterior tem todas as interligações, porque como existe uma mobilidade grande desses animais, nós unimos tudo ali, né? Tudo que poderia ser possível habitat para esses animais. Os parques, as praças, eu acho que está lá na primeira definição lá de corredor ecológico, sabe? Tu indo para trás um pouquinho. Vamos ver.
Aqui eu tenho o início dos corredores ecológicos. Sim, daí a gente colocou ali, né? Lá naquela conferência. Tá aqui, se eu Os não me engano, corredores ecológicos, eu acho que é a anterior, ela está assim numa tabelinha. Daí a gente uniu ali todos os tipos de possíveis ligações, né? Como é que seria essa interligação? Acho que está aqui, ó. Áreas naturais, né? Então, teriam morros, né? Nós temos 44 morros em Porto Alegre, matas ciliares, unidades de conservação, parques, orla e os bairros em si, né? Os bairros inclusive com suas arborizações e pensando até a arborização para a fauna nativa. Teve uma pessoa da Esmamus, que é a Maria do Carmo Sanchoteni, que a dissertação de mestrado dela foi a utilização da arborização de Porto Alegre para a fauna nativa, né? E talvez a gente pudesse até se utilizar não só desse estudo da Maria do Carmo Sanchoteni, mas também de vários estudos que a URGS tem. Por exemplo, a URGS, quando a gente estava participando do Comitê Municipal do Meio Ambiente, nós falamos, né, com a Esmamus sobre a possibilidade de incluir uma lista de espécies raras em extinção de Porto Alegre e considerar isso, inclusive, como política de educação ambiental, e que isso fosse aceito pela Esmamus. Isso ainda não aconteceu, sabe? Mas a URGS, ela tem a lista de espécies raras em extinção, a botânica da URGS fez esse estudo. Eles sabem as espécies vegetais que tem em Porto Alegre, tem inclusive 2 espécies endêmicas, que elas ficam ali próximo ao morro, que tem o canal, não sei se ainda tem, mas tinha o canal 10, agora me deu um branco, é o morro... Na verdade, é a continuação do Morro da Cruz, né? Mas eu não sei se ele muda de nome naquela região ali ou ele continua com o mesmo nome. Então, gente, endêmica é que só existe em Porto Alegre e em nenhum outro lugar do mundo. Então, nós temos 2 espécies que só existem aqui em Porto Alegre. E elas estão presentes nos morros de Porto Alegre, não todos, mas em alguns, né? E isso, assim, é um fator super importante, inclusive, para a nossa cidade, né? Assim como, inclusive, até como elemento pensando o turismo ecológico para a cidade, né? Porque é importantíssimo isso de ter 2 espécies que só existem aqui e em nenhum outro lugar do mundo. E fora toda a questão, né, da variabilidade de espécies que a gente tem. E nós temos praticamente em Porto Alegre um conjunto de ecossistemas do Rio Grande do Sul. Vamos dizer, se a gente pegar no Morro Santana, por exemplo, nós temos praticamente espécies que existem em todo o estado do Rio Grande do Sul. Nós temos um mosaico de espécies ali, praticamente. Eu estou falando isso assim só para dar uma ideia da riqueza, né, que a gente tem em Porto Alegre. Mas... Tá, assim, ó, o que eu fiz, tá, Simone? Eu trouxe ali da apresentação, tá, que tu citou, eu peguei aqui, tá, o texto, aquele mapeamento, definições de corredores ecológicos, e trouxe aqui para nossa tabela, tá? Eu acho que ele está meio pulverizado em outros itens aqui, tá? Por exemplo, mapeamento e definições de corredores ecológicos compatibilizado com a cidade, áreas rurais, morros, matas. Ele tem aqui, né? Sim. Nós temos ali em cima a questão da identificação e mapeamento e zoneamento de corredores ecológicos, e a gente tem, que tu falou no início da tua fala, tu falou do fluxo gênico, né? A gente tem aqui também, ó, tem esse item que foi lá implementar mecanismos de proteção e gestão dos corredores ecológicos, daí tem ali os morros, mato ciliar, mantendo o fluxo gênico biótico, tá? Então, acredito eu que esteja, eu não sei daí se tu quer complementar alguma coisa ou colocar um diferente. Eu complementaria, sabe, Thiago, se tu puder colocar, assim, algumas ferramentas para esses corredores que eu acho que poderiam ajudar. Além
da questão já falada, né? Porque eu acho que nós vamos precisar do auxílio das universidades, sabe? A URGS fez o Atlas Ambiental de Porto Alegre, que é uma ferramenta importantíssima. Ali nós temos todos os elementos ambientais de Porto Alegre. Então, se tu pudesse colocar, né, para o estudo do conceito de corredor ecológico futuro, que a gente vai ter, alguns instrumentos. Então, o Atlas Ambiental de Porto Alegre. Tá, tu diz para o conceito. Isso, para a gente formar um conceito do que seria corredor ecológico para nós dentro de um plano diretor, né? Tá, entendi. Eu vou listar aqui, deixar junto com a questão aqui de conceituação, tá? Vou listar o Atlas Ambiental, o que mais? Sim. Depois, existiu também, eu posso passar para vocês, existiu anos atrás um diagnóstico socioambiental de Porto Alegre, que foi feito na época que o secretário de Meio Ambiente era o Beto Meix. Não sei se vocês têm lembrança desse secretário. E não sei se alguém lembra exatamente o nome do documento, mas eu me lembro de ter lido esse documento, não tenho ele agora, mas posso conseguir passar para vocês. De repente vocês têm aí mesmo na biblioteca da Esmamus, né? Mas é um documento importante que foi feito dentro de um diagnóstico ambiental da cidade. Depois nós temos também, eu acho que era importante a gente dar uma olhadinha na Conferência de Meio Ambiente do ano passado, porque até eu não sei, eu não consegui ler esse documento ainda, não sei muito bem aonde ele estaria disponível, né? Mas acho que houve uma Conferência de Meio Ambiente no ano passado. A gente compartilhou e foi publicado. Eu acho que está no nossa pasta pública. Isso, tá muito obrigada, Patrícia. E também, gente, eu acho que essa relação das espécies raras e em extinção que foi feito pela URGS, eu posso passar esse documento para vocês também, né? Eu acho que é importantíssimo para pensar um corredor ecológico, né? Ainda mais pensando espécies em extinção em Porto Alegre, né? Perfeito. Nesse sentido aqui, eu não tinha registrado aqui, tá? Mas daí eu vi ali no chat que a Claudete colocou também. Eu posso colocar como mapeamento e identificação de espécies endêmicas ou alguma outra forma que tu gostaria de deixar registrado? Isso. Não, pode ser espécies raras, em extinção e endêmicas. Eu acho que poderia ser, né? Pensando isso, né? Tá. Pensando nessa questão. E daí teria umas outras coisas também, Thiago, que seria, por exemplo, eu acho essencial, né, ali na parte de área de risco, eu acho que já está listado, mas o Plano Municipal de Defesa Civil, né, e o Plano de Resíduos, porque a gente sabe, né, que em relação à drenagem da cidade, das diferentes áreas da cidade, a questão de resíduos, né, fora de lugar, ou esgoto clandestino, tudo isso é uma coisa que aumenta essa periculosidade, né, das áreas de risco para as pessoas, né, e para os seres vivos também. E o Plano Municipal de Defesa Civil, eu acho que já está lá, né, que é uma coisa que a gente tinha enfatizado lá na conferência, né? Sim. Daí eu não sei se entraria exatamente como na discussão de corredores ecológicos, né? Mas a gente até tem aqui, está listado ali como recuperação de áreas degradadas. Daí, não sei se exatamente, mas essa discussão vai entrar também, né? Obrigado, Claudete. Eu tentei registrar aqui, tá? Claro que a gente está fazendo uma coisa mais rápida aqui, mas depois que eu vou assistir essa apresentação de novo, a gente vai retomar todos esses pontos, tá? Mas basicamente, assim, o que tu colocou ali, eu coloquei a mais, tá? Peguei esse mapeamento, definições de corredores ecológicos e trouxe da apresentação ali que a gente teve, mapeamento e identificação de espécies raras em extinção e endêmicas, e os conceitos que tu citou que já existem, né, ou os produtos que já existem que deveriam ser consultados ali, o Atlas Ambiental de Porto Alegre e o Diagnóstico Socioambiental também de Porto Alegre, certo? Eu acho, Thiago, talvez pudesse incluir a dissertação de mestrado da Maria do Carmo Sanchoteni, da questão de arborização
pensando, né, em humanos e não humanos, pensando em atração de fauna para a cidade. Tá, deixa eu ver se eu... Maria do Carmo. Sanchoteri. Ela foi presidente da Associação de Arborização Urbana. Até interessante que essa associação ela começou em Porto Alegre com a ISMAN, né, com os funcionários da ISMAN. Perfeito. E teria também só mais uma coisa, Tiago, que seria a questão que lá na conferência consultiva nós votamos o espaço árvore, inclusive foi aceito, inclusive pelo eixo temático de infraestrutura também, que é a questão que o espaço árvore seja considerado como um elemento de infraestrutura do município. Perfeito. Mas daí a gente tem um subgrupo específico que a gente vai poder trabalhar melhor na sequência, tá? E aí eu acho que também entraria... aqui, ó, a próxima, inclusive, tá? Arborização urbana aqui. Eu acho que daí a gente entra mais a fundo nesse tema, tá? Não, claro, as coisas vão se conectar, vão acabar se conectando, tá? Mas enfim, eu acho que fica melhor ali na próxima reunião do que aqui. Uhum. Não, é que a gente tem notado, né, que o espaço físico das árvores, agora, depois dessa enxurrada, por exemplo, na rua que eu moro, 2 árvores caíram. Aí a gente olha o espaço físico que elas tinham, era basicamente o espaço do tronco. Então, assim, tem a questão das mudanças climáticas, que está sendo bem falado aí, né, que as árvores são importantíssimas quando a gente pensa esse conceito. E eu acho que seria interessante a prefeitura, ao longo do tempo, e isso poderia estar no plano diretor, ela fazer uma reavaliação do espaço físico das árvores de todo Porto Alegre, né? Que a gente pode ter mais de 1 milhão de árvores, mas se essas árvores não forem mantidas na sua integridade, né, não vai adiantar ter todas essas árvores, né? Então, seria nesse sentido. Perfeito. Isso está até, já, de alguma forma, já está até posto ali no nosso próximo subgrupo, tá? Então, vamos registrar, mas eu acho que vai ficar melhor ali no outro. Pessoal, nosso tempo está correndo, a gente tem aqui ainda João Roberto Meira, que quer fazer uso da palavra, e daí se alguém tiver mais alguma contribuição, por favor, se organize para a gente já se encaminhando para o final da reunião, certo? Pode falar, João. Ok, bom, gente, assim, ó, o artigo 88 do PDD-UA, que trata das APANs, né, ele traz 3 incisos. Um deles, o terceiro, é o que trata de corredor ecológico, né? Então, o artigo 88, inciso 3º. E aí, lá no parágrafo 5º, tem uma definição sobre ele, né? Nós temos estudos aí como do André Alonso, tá? Que fez um estudo, uma proposta de mapeamento dos corredores ecológicos a partir de uma demanda do Morro do Osso, do Ministério Público. Então, ele apresentou, até eu passei para o Felipe até ali, né, aquele estudo. Então, já tem um grande desenho. Eu acho que uma questão central, assim, como tarefa mesmo, na questão do corredor ecológico, tá, é definir o alcance dele para além dessas áreas de APAN, tá? Esse é o detalhe, certo? Porque quando a unidade de conservação e já fez, né, já apresentou propostas de grandes corredores ecológicos, o Morro do Osso, né? Então existe a proposta de corredores ecológicos apresentadas pelo Morro do Osso, pelo Refúgio da Vida Silvestre, pelo LAMI, né? Então, a partir das unidades de conservação, a gente tem esses corredores ecológicos. Só que, né, o tema dos corredores ecológicos não se restringe a isso, né? Como está colocado ali no artigo 88, ele não há o detalhamento em cima das APANs, embora a gente tenha essa informação. E eu acho que a grande questão que está colocada desde a última revisão do plano diretor, quando entrou a 646, tá, é fazer o detalhamento sobre a APAN e sobre outras áreas. Tá? São corredores ecológicos naturais que envolvem, vamos dizer assim, essa questão da malha verde-azul, as áreas de preservação permanente.
tá? As APPs, elas já são corredores naturais. Na macro escala, né, e aí a gente entender isso, assim, a própria região do Delta, ela é o encontro de grandes corredores ecológicos, né, da bacia do Lago Guaíba. Toda a orla faz esse grande caminho. Na região sul, a gente tem as matas de restingas, que são gravadas como a PAN também, e fazem conexão lá com o Parque Estadual de Itapuã. Enfim, existe a questão macro, né? Então a definição trata sobre isso, mas a questão que está posta para nós, e a gente analisa isso nos detalhes, né? Como é que a gente faz a leitura dessas, identifica essas necessidades de corredores ecológicos, muitas vezes na malha urbana, ou qual o alcance, qual é a resistência, muitas vezes, dos empreendedores, do Sinduscom, enfim. Assim, não, mas tu está marcando um corredor ecológico na minha área aqui, eu não posso fazer mais nada, ele gera muita insegurança, né? Muita dúvida sobre o que está colocado isso. E eu acho que o corredor ecológico ele tem que ser visto como e aí a gente separa. Uma coisa é uma APP, que já tem outras restrições legais só pelo fato de ser APP, pela realidade física, é um curso d'água e tem margens que tem que ser preservadas, tal, né? Então, ele já existe uma restrição. Outra coisa é num terreno grande, que muitas vezes não está atingido por uma PAN, né? Mas ali se identificou a necessidade de fazer um corredor ecológico. Qual a largura, tal, qual o alcance desse gravame de corredor ecológico? Eu acho que a gente tem que... esse é um ponto, né, que me parece uma tarefa central enquanto decisão, né? Assim, qual o alcance desse corredor ecológico nos outros pontos? Aquilo que a Simone traz da questão dos corredores como árvores já foi identificado. Muitas vezes isso funciona como trampolim para aves, para mamíferos, né, arborícolas, né, que é o caso do gambá, do bugio, tal, que é todo esse mapeamento aí que o André Alonso fez. E a gente busca estratégias na nossa análise de rotina. A gente lança diretrizes, né, para ter pontes de passagem de fauna, na conexão de fragmentos, tal. Só que na análise do loteamento, do condomínio em si, muitas vezes também a gente incide nisso, e aí a legislação da Mata Atlântica favorece isso, os projetos de paisagismo, né, são indutores fortes para isso, né? Só que muitas vezes ele colide com a ideia da manutenção desse corredor ecológico, né? Então ele não pode ser uma coisa, do meu ponto de vista, né? Ele tem que dialogar com a tipologia da onde a gente está tratando isso, né? O próprio estudo do André Alonso mostrou assim, olha, tem uma cidade que tem uma malha urbana consolidada, não cabe mais falar em corredor ecológico aqui, porque não há mais viabilidade praticamente para te implementar ela. Mas quando tu tem fragmentos que tu consegue conectar e tem uma necessidade de corredor ecológico por estar próximo a uma reserva, tu tem que fazer esforço. Eu acho que o grande detalhe, a grande dificuldade está nisso, é a gente determinar qual o alcance desse corredor ecológico na malha urbana. A gente verifica, muitas vezes, por exemplo, assim, uma animação pelada, aí ele está usando a tubulação do DEP para se deslocar, né? Então, a própria tipologia nessas passagens de curso d'água, sobre vias, né? Sobre vias, né? Essas são questões que muitas vezes favorecem a conexão, né, de fragmentos, e por isso seria importante tu ter o gravame, né? Tu apontar como temos o desejo de ter um corredor ecológico aqui, seja através da implementação de dispositivos, né, ou de oportunidades a partir de empreendimentos, tal, para fazer essas conexões. De resto, eu acho que assim, existe muita legislação, né, já existente, que é o caso das APANs, e aí marcar aonde seria interessante nelas, né, mas tem essa questão extra-PAN também, que é importante, né? A gente está atentando para essa função de corredor ecológico.
Então, acho que tem isso, tem essa tarefa de a gente gravar essas áreas e discutir o alcance delas. Eu acho que é isso que é o mais, seria o mais fundamental para a gente avançar nessa discussão, uma vez que já está na legislação, né, no artigo 88, já está no parágrafo 5º, lá, no inciso 3º, está colocada essa situação. A gente tem dados, né, já da geração do produto da Mata Atlântica, né, do estudo do André Alonso, que foi feito com o Ministério Público. Então, a gente tem bastante informação, né? Eu acho que a grande tarefa, de fato, e aí eu concluo aqui, é a gente definir o alcance desse gravame, tá? Das indicações do corredor ecológico, para que possa dialogar de forma tranquila com as questões, com as demais questões da cidade, né? Dialogando com a tipologia pré-existente, né? Com as taxas de ocupação, enfim, né? Com a tipologia urbana pensada para cada região da cidade. Obrigado. Perfeito. Eu vi que a Carla aqui mandou agora a dissertação do André Alonso, tá? O link da dissertação do André Alonso. Daí eu acho que vale a pena a gente fazer a distribuição também desse material, né, para quem achar interessante. E só fiquei numa dúvida, assim, essa questão do alcance que tu fala, Roberto, ela estaria junto na questão do mapeamento ou seria alguma coisa mais objetiva, assim, do alcance do já existente, alguma coisa assim? Eu acho que é justamente o detalhamento. Vamos colocando assim, colocando nas colunas que você está colocando, né? Como instrumento, já está no PDD-UA, o artigo 8 já é entendido, né? Já está colocado ali. Eu acho que a gente precisa justamente apresentar um mapeamento, fazer uma integração, um layer, né, com a camada, o que são os corredores ecológicos em Porto Alegre, onde estão os principais corredores ecológicos, né, para além dos que estão identificados por demanda das unidades de conservação, que a gente já usa, né, fazer o reconhecimento dessas áreas. Vai ter muita sobreposição com as APANs já existentes, né, como eu te falei, da orla, dos morros e tal. Vamos fazer eu acho que tem uma extensão para conexão em outras áreas, né? Então, uma tarefa é o layer. A outra tarefa é dizer como é que nós vamos tratar isso nas comissões, nas análises, né? Porque o que pode ser entendido? E eu entendo que tem alguma derivação. É corredor ecológico, eu não posso fazer nada. Não, no meu entendimento, não é isso. Eu tenho que manter, e sempre quando eu penso em corredor ecológico, por isso que a gente faz os estudos, eu estou querendo corredor ecológico para quê, nesse caso aqui? É para tartaruga lá na orla, né? Para ela não ser atropelada, não ser morta? Ou é para o bugio na parte sul? Ou é para aves, onde ocorre só aves e eventualmente uma fauna arborícola, né? Ou é para um animal que passa junto ao arroio e ele pode ser atropelado porque está fechado o local ali, né? É uma passagem subterrânea. Então, esse entendimento do corredor ecológico, da aplicação, sempre tem que ver o local, o sítio, o que nós estamos conectando, quais são os animais que tem lá e cá para a situação, né? E por isso que eu acho que ele tem que ser sempre, ele é uma indicação de planejamento, né? Como se fosse um botão vermelho para pensar, olha, nesse trecho aqui, ao longo desse corredor ecológico, eu tenho que manter as funções, melhorar, recuperar, né? Não posso gerar locais para atropelar animais, para acidentar, e eu tenho, à medida que eu puser dos instrumentos que me dispõem, né, a questão da arborização ou das obras viárias, tal, eu vou trabalhar para que essa área tenha uma funcionalidade de corredor ecológico melhor. Né? Seria isso. Perfeito. E aí eu acho que nós temos que fazer uma norma, subnorma, instrução normativa, alguma coisa assim. Eu acho que para tranquilizar, a ideia não é que tu impeça os empreendimentos num gravame, que é um gravame geral, né, uma linha geral, né, mas que dialogue com essa funcionalidade focada à fauna, né? Basicamente é isso, principalmente a fauna, né? Mas tem vínculo com vegetação, naturalmente. Perfeito.
Eu vi que teve bastante contribuição aqui pelo chat, né? A Carla mandou aqui um mapa. Mapa de localização dos corredores de biodiversidade. Eu estou pegando tudo aqui, tá? Na medida do possível. Sim. Não, perfeito. Pessoal, nosso tempo já se vai. Se eu não estou muito enganado, a gente não tem mais nenhuma mãozinha levantada aqui, formalmente, tá? Mas, de novo, a gente fica à disposição para, se vocês quiserem encaminhar o Guilherme agora, só porque eu falei, né, Guilherme? Então, mas, de toda forma, tá? A gente fica à disposição se vocês quiserem, se vocês tiverem material mais organizado, alguma coisa assim que vocês quiserem encaminhar para nossos e-mails, vocês conforme relatado na reunião do ambiente natural, por exemplo, e daí coloquem ali no e-mail do plano diretor e a gente vai levar em consideração tudo isso. Vamos levar em consideração tudo que foi dito também na reunião aqui, depois a gente vai fazer um apanhado, tá, para colocar, organizar aqui na tabela e agradeço. Pode falar, Guilherme. Oi, Thiago, eu estava mandando ali no chat, mas daí, como tu disse que não tinha mais ninguém, eu preferi só expor ali a ideia do que eu tinha colocado ali no chat, que eu acho que é extremamente importante essa questão da gente ter os planos de manejos bem definidos, com os corredores ecológicos estipulados de acordo com os estudos que vão ser elaborados, né? Ter esse mapeamento, mas um dos pontos que eu quis só chamar a atenção é que a gente tem que ver muito bem o que é matéria de plano diretor e o que vai ser matéria de planos específicos dessas matérias ambientais. Tá? Eu acho que nem tudo que se falou aqui seja matéria específica de plano diretor, mas que sejam, digamos assim, necessárias para que a gente encontre, né, o ideal para o regramento urbanístico do plano diretor e ambiental. Como disse a Claudete, o plano diretor é urbanístico e ambiental, e realmente a gente tem que amplificar isso, tá? No plano diretor, essa parte ambiental. Mas a gente tem que fazer essa diferenciação. E um dos pontos que eu levantei ali no chat, que eu gostaria de explanar, e que eu acho que é importante falar isso também, até para que os colegas aqui que têm conhecimento da área possam pensar também, é a gente prever estratégias não só de demarcação dessas áreas, mas como que a gente vai fazer com que essas áreas se efetivem e que elas perduram, né? Que a gente não tenha perigos de invasão. Porque a gente sabe que sair delimitando onde vai ser um corredor ecológico, nem sempre são em áreas públicas, né? Na maioria são, às vezes, em área privadas, e o que tem se falado muito nas conferências, nos congressos, é que locais que se destinem para serviços ambientais, está se falando muito que a sociedade tem que fazer o pagamento por esse serviço ambiental. Então, não falo necessariamente da gente pagar, mas a gente tem que prever no plano diretor incentivos, instrumentos, para que a gente não só gere um dano para a pessoa fazendo uma demarcação, mas que a gente possa, de alguma forma, incentivar que aquilo se mantenha e, de alguma forma, a sociedade consiga fazer com que aquela pessoa também mantenha aquela área com aquela finalidade. Então, a gente vai ter que pensar não só em sair demarcando onde que é com base nos estudos, mas como que nós, no plano diretor, vamos prever instrumentos para incentivar que isso, de fato, aconteça, de que as pessoas tenham interesse, que seja uma coisa boa ter um corredor ecológico ali na sua área, porque senão a coisa não vai se efetivar, vai ser sempre visto como algo negativo, porque eu vou estar só perdendo e eu vou estar tendo que prestar um serviço para a sociedade, sendo que a sociedade não me dá nada em troca para eu manter aquela área. Então é isso que a gente tem que começar a pensar também, que em troca disso, da gente ter aquele serviço ambiental ali, que seria a passagem de animais, né, de material genético, né, de sementes ali, que tem aquela função de corredor ecológico, de que forma que a gente pode incentivar urbanisticamente também que aquilo se mantenha e que a gente faça de alguma forma um pagamento para a manutenção dessas áreas, né? Porque a gente sabe que só onerar a pessoa que ela mantenha aquela área, que ela cuide, se torna muito caro e às vezes isso não vai acontecer. Então, fica abandonada e quando fica abandonada, alguém vai tomar posse daquele local. Então, a gente tem que pensar um pouco nessa questão dos instrumentos para garantir a efetividade desses planos, que eu tenho certeza que
tem muita gente, tem muito conhecimento por trás, tem muitos estudos e vão achar os melhores locais e vão achar locais que de fato precisa se manter aquele serviço ambiental, precisa ser preservado e precisa ser mantido, né? Para a gente não perder, então vamos ter que pensar de alguma forma como que a gente vai gerar isso como uma coisa positiva para a pessoa que tem naquela área também delimitada. É mais isso a minha contribuição, só para a gente pensar nas próximas reuniões. Perfeito. Eu vou colocar bem resumidamente o que tu falou aqui, só para depois eu organizar, tá? Ele colocou ali no chat, dá para, não sei se dá para copiar, eu posso copiar aqui o que ele colocou. Tá sim, só... Ó, daí é só tu copiar para dentro, copiei ele, ó. Aí é só tu colocar ali, né? Instrumentos que incentivem a existência e manutenção dos corredores ecológicos para que eles possam receber a sociedade de uma forma... Tá. Vou botar... É só copiar. Todo aqui, tá? Mas isso... Depois tu organiza qualquer coisa. Perfeito. Instrumentos, mas eu vou botar aqui. Já começou com instrumentos, vou botar como instrumentos. Então, tá, muito obrigado, Guilherme. Agora, em não tendo mais nenhuma mão levantada, vamos dar 10 segundos para levantar a mão, vamos ver. Senão, a gente vai se encaminhando para o final da reunião. De novo, tá? Vamos organizar vamos organizar aqui essa reunião, depois colocar aqui nas planilhas. E, então, deixa eu voltar aqui para a apresentação de slides. Fale, Tiago, olha ali o que a Carla colocou, acho que seria interessante complementar aquilo que ela colocou. Uma pesquisa sobre pagamentos por serviços ambientais. Podemos pensar alguma coisa nos moldes do certificação ambiental ali, ela colocou, acho que seria interessante a gente ir por esse caminho aí. Só acho que seria interessante colocar. Tá. Vou copiar aqui direto todo o texto que ela colocou e depois a gente dá uma trabalhada aqui melhor. Isso é o PSA. PSA, perfeito. Gostamos todos de siglas. Perfeito. Depois eu vou dar uma repassada em todo o chat aqui para ver tudo que foi citado e talvez não tenha sido transcrito ali e a gente passa para vocês, tá? Então, lembrando que nós temos alguns links úteis que vocês podem utilizar, tá? Para já ir se preparando e para ver tudo que nós já fizemos. Nós temos o site do Plano Diretor, que contém bastante informação, tá? Muitos links ali para produtos e vídeos e tudo mais. Nós temos a pasta pública dos grupos de trabalho, especificamente, que a gente vai colocando lá os materiais que vocês vão encaminhando e os materiais que a gente vai gerando vão estar disponíveis lá, tá? Nós temos no YouTube, então, a gravação das reuniões dos grupos técnicos, tá? Tanto GTCT quanto GTCR, os dois grupos estão lá. E os grupos, as gravações também das oficinas também estão disponíveis, né? Como a gente já colocou lá no início. Tá aqui, o link está aqui e na sequência a gente encaminha para vocês essa apresentação, tá? Então, só lembrando, com os encaminhamentos dessa reunião, tá? A gente vai organizar e disponibilizar para vocês na pasta pública, aquela que a gente citou ali agora, essas tabelas e essas apresentações, tá? Para todos nós fica o encaminhamento, então, de estudar todos aqueles produtos, todas aquelas ideias que já vieram, tanto da conferência de avaliação do plano diretor, quanto das oficinas e tudo que nós viemos trabalhando, tá? O guia também é uma fonte de estudo muito boa, tá? O guia para a elaboração da revisão de planos diretores. Fica isso para todos que estão participando, certo? A gente sabe que é um material muito vasto, muita coisa, mas a gente precisa se apropriar para conseguir fazer uma discussão
razoável, tá? Para todos nós aqui, tá? Novos participantes e os antigos também. Nós vamos criar, para facilitar, certo, a interlocução entre todos os membros, vamos criar um grupo de WhatsApp para o eixo do ambiente natural, certo? Não vou sair acrescentando todo mundo, porque tem pessoas que têm vários e vários grupos, tá? Então eu peço assim, se vocês estão satisfeitos com a comunicação por e-mail, vocês não precisam fazer absolutamente nada. Ela vai continuar sendo realizada, tá? Se vocês gostariam de receber as chamadas para as reuniões, gostariam de receber informações ali, que a gente faça uma divulgação, uma distribuição por WhatsApp, por favor, encaminhem um e-mail para mim, tá? Eu coloquei meu e-mail aqui na tela, thiago.rs@portoalegre.rs.gov.br, que nós vamos incluir vocês num grupo, tá? Não é um grupo de discussão, a gente não vai deixar o grupo aberto para que todos fiquem conversando, vai ser um grupo de divulgação das informações, links, etc, tá? Fica à disposição aí para acrescentar vocês. E importante, as próximas datas, como a gente viu no início da apresentação, a partir de agora a gente vai ter praticamente uma reunião por sexta-feira, tá? Então, a próxima reunião a gente vai tratar sobre arborização urbana e, na sequência, os próximos temas, visando o seminário de fechamento da leitura da cidade, que vai ser no dia 22 de julho, certo? Então, já marquem aí nas agendas de vocês essa data que vai ser muito importante para todo esse processo de revisão. Certo? Dito isso, agradeço a participação de todos. Espero que nós consigamos fazer aqui o resumo de toda a reunião, colocar ali e disponibilizar para vocês na sequência, tá? Muito obrigado. Ficamos por aqui por hoje. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, pessoal.